Estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Queremos meditar um pouquinho sobre este versículo e entender a grande importância dele, melhor dizendo, o grande alcance. Por quê? Eu já disse isso a vocês uma outra vez, que uma dica que nós podemos perceber ali sobre o que Jesus está querendo ensinar em certa passagem é ver se ele está repetindo as mesmas palavras. Então, se a gente está pegando um certo trecho, Jesus está dizendo as mesmas palavras ali naquele trecho, é porque ele está querendo dizer algo sobre essa palavra. E algo que nós percebemos aqui no Evangelho de hoje, que Jesus diz não somente uma, mas 3 vezes, é: a paz esteja convosco. Olha só, o Evangelho inicia com eles estando numa casa, as portas fechadas. Jesus entra e diz: a paz esteja convosco. Mostra as mãos e os lados, os discípulos se alegram e Jesus diz de novo: a paz esteja convosco, e envia sobre eles o Espírito Santo. No domingo seguinte, na outra semana, Jesus aparece de novo, na mesma ocasião como apareceu no domingo anterior, e diz: a paz esteja convosco. Por 3 vezes Jesus diz: a paz esteja convosco. Vamos agora aqui compreender mais a fundo o que Jesus estava querendo realizar ali, ou melhor dizendo, o que ele realizou, não o que ele estava querendo, o que ele realizou ali na vida daqueles apóstolos através dessas palavras. Mas para nós entendermos, temos que antes entender qual condição estava o coração dos discípulos, né? O caminho da homilia vai ser mais ou menos assim. Vamos entender primeiro a condição que estavam os discípulos, para entender mais a fundo o que significa a paz, para assim então nós entendermos o que Jesus realizou na vida deles, para aí então chegarmos para, podemos dizer aqui, o ápice, a conclusão da homilia, o que Jesus quer realizar em nós. Pois se são em 2 ocasiões, e nessas 2 ocasiões era um domingo, é porque Jesus quer dizer algo a nós neste domingo, ou melhor dizendo, realizar algo em nós neste domingo, que tem muita sintonia com o que realizou no domingo passado. Pois bem, olhando para a vida dos apóstolos, ou melhor dizendo, olhando para a situação como eles estavam, nós enxergamos que os apóstolos estavam, como diz aqui a própria Sagrada Escritura, eles estavam fechados por medo dos judeus. Havia então um grande receio dos apóstolos deles serem entregues pelos romanos, e assim como Jesus padeceu, eles padecessem também. Uma política que existia na época ali do Império Romano para conter as rebeliões era justamente a de dar uma punição exemplar, para que através dessa punição exemplar ninguém ousasse se rebelar. Era assim que agiam os romanos. Assim era chamada a Pax Romana, a paz romana. Ou seja, utilizava de uma verdadeira crueldade. E isso nós vamos ver, por exemplo, com a perseguição que os cristãos tinham, serem lançados às feras e por aí vai. Uma verdadeira crueldade, para que dessa crueldade existisse um temor generalizado de qualquer rebelião, para não haver uma mesma punição. Era assim então que estava se estabelecendo naquela região uma paz. E é interessante, logo que a gente lembra daquela outra passagem que Jesus diz: a paz eu vos dou, não a paz como o mundo dá, a verdadeira paz eu vos dou. O coração dos discípulos então estava atribulado por essas realidades externas. Só que essas realidades externas que atribulavam o coração deles eram nada mais, nada menos do que sintomas de uma desordem interna que existia no coração daqueles apóstolos. Pois, por que aqueles apóstolos estavam com medo
E nós, quando olhamos para a vida de São Sebastião, por exemplo, ou de Santa Inês, que entregou a própria vida por amor de Jesus, nós vemos que não havia tribulação no coração deles, mas o coração deles estava em paz. Qual a diferença que havia naquele momento no coração dos apóstolos e que estava diferente, por exemplo, do coração dos apóstolos logo depois, quando eles entregaram a vida por Jesus? Algo mudou ali. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, antes deste encontro com o nosso Senhor, antes de receber essa graça do Espírito Santo, o que nós enxergamos na vida daqueles apóstolos era uma vida um tanto imperfeita. Jesus sim estava formando o coração deles, Jesus sim estava depositando ali no coração deles grandes graças, mas o coração deles ainda era imperfeito. E por que era imperfeito o coração deles ainda? Quando nós vamos olhar, por exemplo, Pedro, chegou na hora H, Pedro negou Jesus, os outros se afastaram de nosso Senhor. Judas entregou Jesus e depois se matou. Em que consistia essa imperfeição no coração daqueles apóstolos? Por que eles tinham medo? Vejam, nós só temos medo quando aquilo que corremos risco de perder é algo valioso para nós. Você não tem medo de, sei lá, cortar a unha? Porque a unha não é valiosa para você? Depende, né, padre? Porque tem aquelas unhas postiças e tudo mais. Nossa, padre, que custa horrores se eu perder ela. Mas a gente tem medo de perder o filho. Veja, o medo revela algo que nós amamos. Por que os apóstolos estavam com medo? Porque aquilo que eles corriam risco de perder era aquilo que eles tratavam como valioso. Embora os discípulos amassem nosso Senhor, os discípulos amavam a si próprios, amavam muitas outras realidades deste mundo. E o fato de ter o risco de perder essas outras realidades gerava neles o medo e por isso uma inquietação. Por quê? Agora entendo aqui a definição de paz que São Tomás de Aquino dá, e também Santo Agostinho. A paz, ela nada mais é que a consequência, em outras palavras, o resultado do amor alcançado. Quando eu alcanço aquilo que eu amo, o resultado disso é a paz e a alegria. Por isso é que há toda uma guerra, toda uma batalha para conseguir aquele bem. E quando se consegue, vem a paz como resultado. Mas é lógico, há muitas bases que são falsas. Por quê? Porque há muitos bens que são falsos. Há muitas pazes que são aparentes. Por quê? Porque há muitos bens que se buscam que são aparentes. Existe uma relação muito íntima entre aquilo que eu amo e a paz. Os apóstolos então estavam com o coração deles atribulados, porque eles amavam muitas coisas, e essas coisas corriam risco de serem perdidas. Grave muito bem isso, essa verdadeira ligação entre paz e amor. A paz é consequência do amor que eu alcanço, da união que eu alcanço com o amor, melhor dizendo. E nessa situação então, onde os apóstolos estavam com o coração dividido, amavam o nosso Senhor, mas amavam muitas outras realidades, o Senhor aparece. E é bonito nós notarmos que o Senhor entra, mesmo estando as portas fechadas. Por 2 vezes isso acontece. Mesmo estando em situações indispostas, o Senhor aparece no meio deles. E muito mais do que no meio deles, um lugar geográfico, no meio deles, um lugar espiritual, psicológico, no interior deles. E ali o Senhor diz: a paz esteja convosco.
E o mesmo Cristo que dissera ao paralítico: levanta-te e anda, e o paralítico levantou e andou. Que disse a Lázaro: vem para fora, e Lázaro ressuscitou. O mesmo Senhor diz: a paz esteja convosco. Ora, se a paz ela é a consequência do amor alcançado, o que o Senhor estava fazendo, na verdade, naquele exato momento, no coração dos apóstolos, era quebrando, tirando todo e qualquer outro amor secundário que havia naquele coração, todo e qualquer outro apego que havia no coração daqueles apóstolos, até mesmo apego à própria vida, e deixando ali um único amor, o amor por Ele. Ali naquele momento, eles receberam a paz de Cristo. Por quê? Porque o coração deles amaram a Cristo, naquele momento, de todo o coração. Lógico, isso não pelos esforços dele, mas foi uma graça do Senhor, que os libertou de muitos apegos que eles tinham. E naquele momento o medo foi embora. Por que o medo foi embora? Porque aquilo que antes eles julgavam como valioso, como coisas valiosas, aquilo que antes o coração dele estava apegado, já não estava mais apegado. Por isso não havia mais medo de perder. O próprio Senhor dá uma dica em uma outra passagem do Evangelho, quando diz: não tenhamos medo de perder a própria vida, mas aquele que pode tirar a vida e matar a vida, e matar o corpo e levar a alma para o inferno. Ou seja, o que o Senhor estava fazendo quando dizia a eles: a paz esteja convosco, era infundindo no coração deles um tão grande amor por Deus, a ponto de este amor por Deus fazer desaparecer no coração deles todo e qualquer amor por outra coisa. Ou se existisse um amor por outra coisa, a causa primeira daquele amor era Deus. E por isso então, naquele momento, a paz abundou no coração deles, porque eles se uniram a Deus. Nada mais os podiam abalar. Olha que grande graça que o Senhor realizou na vida daqueles apóstolos, que mesmo não estando, podemos dizer aqui, dispostos, pois estavam com o coração atribulados, estavam com as portas fechadas, o Senhor vai e lhes dá um verdadeiro amor por Ele. E por isso, o coração deles permanece em paz. A partir daquele momento, a verdadeira riqueza deles é Cristo. O sonho da vida deles é Cristo. O que eles verdadeiramente buscam é Cristo. A herança deles é o céu. A partir daquele momento, eles já não pecam mais. O coração dele já não busca outros prazeres deste mundo. Meus queridos irmãos, isto que o Senhor realizou na vida desses apóstolos, é isto que o Senhor quer realizar na tua vida hoje, neste domingo. Porque foi essa mesma graça que Ele realizou na vida daquelas primeiras que testemunharam Cristo ressuscitado. É essa graça que o Senhor quer realizar na tua vida. O próprio Jesus quer colocar no seu coração um tão grande amor por Ele, que o amor às outras coisas se torna algo secundário. E quando nós olhamos para o nosso coração, nós percebemos que o nosso coração se assemelha muito ao coração desses apóstolos, pois muitas vezes não estamos dispostos que o amor de Deus rompa os amores que temos às outras coisas deste mundo, aos apegos que temos às coisas deste mundo. Mas padre, eu não sou apegado às coisas deste mundo. Espera um time seu chegar no final do campeonato e correr o risco de perder a taça, e você vai perceber como seu coração é apegado às coisas deste mundo. Espera ter o risco, sei lá, de não continuar a série que você gosta tanto de assistir.
E aqui posso dizer de vários outros amores. Espera o risco de sua conta no Facebook, sei lá, no Instagram ser hackeada. Que você vai perceber como é apegada a sua vida a coisas transitórias. Ou então espera o risco de você receber muitos dislikes nos vídeos, sei lá, ou coisas assim. Para você perceber como o seu coração é dividido. Onde ao mesmo tempo ama as coisas deste mundo, ama também a Deus. E por isso não há paz em nosso coração. E por que não há paz em nosso coração? Porque ao mesmo tempo que amamos ao bem verdadeiro que é Deus, amamos a coisas transitórias que correm risco de perder. Ou você acha que vai existir para sempre redes sociais e coisas assim? Quando eu era jovem, eu lembro que a gente tinha o MSN. Eu nunca achei que ia terminar o MSN. Os mais antigos vão lembrar, né? Depois, acabou o MSN. Né? Os mais jovens nem sabem o que é MSN. Depois chegou a época do quê? Do Orkut. Alguns vão se lembrar aí. Quem lembra do Orkut? Levanta a mão. Ótimo. E a gente nunca achou que ia acabar o Orkut. De repente veio o Facebook. E a gente nunca acha que vai acabar o Facebook. De repente veio Instagram, agora TikTok e tantas outras coisas. Vejam, as coisas deste mundo passam. E quando o nosso coração busca elas, com todo esforço, querendo encontrar nelas paz, nós então estamos correndo em vão, porque essas coisas, elas correm o risco a todo momento de se perder. Até mesmo a vida humana, ela é transitória. Se nós colocamos todo o nosso empenho em ter saúde, por exemplo, amanhã pode acontecer alguma coisa e você está doente, já vem a inquietação. Percebem? O nosso coração está dividido a muitas coisas, porque ama muitas coisas, e no entanto uma só é necessária. Por isso nunca repousamos em paz. Por isso é que as inconsistências do dia a dia nos inquietam. Você sai de casa todo feliz, nossa, o meu dia vai ser perfeito. Sei lá, e você é professora, chega na sala de aula, pum, já vem a inquietação, porque aquilo que você havia planejado não aconteceu do jeito que você planejou. Mas por quê? Por que essa falta de paz? Porque estamos amando coisas transitórias que não são Deus. O Senhor vem hoje ao coração dividido dos apóstolos e lhes dá a verdadeira paz. E é bonito nós notarmos, na primeira vez que o Senhor nos diz de paz, Ele mostra as suas mãos chagadas e o seu lado aberto. Na terceira vez que Ele fala de paz, Ele faz a mesma coisa. E no meio, entre um e outro, nós percebemos que Ele nos mostra um lugar onde teremos paz. Ele diz assim: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Aqui, os santos padres vão dizer que neste exato momento, Jesus estava criando o sacramento da confissão. Olha só. Quantos de nós estamos com o coração inquieto, porque no fundo precisamos nos confessar? E estamos aí com esse pecado que temos vergonha de confessar, e continuamos com essa vida dúbia. E o Senhor nos diz: a paz vos dou, vem a mim. É lá no confessionário que nós experimentamos a paz. A paz de sermos libertos de um coração dividido. A paz de tomarmos um rumo novo. Enquanto não entendermos a grande riqueza disso,
o nosso coração ainda continuará inquieto, dividido. E por fim, para terminar aqui essa homilia, e trazemos para o mistério que nós celebramos hoje, que nós celebramos, na verdade, estamos celebrando agora, que é a Santa Missa. Eu gostaria de pegar com vocês, presta aqui o missal, algo que muitas vezes passa despercebido, mas eu gostaria de mostrar a vocês como a igreja é rica e como ela nos ensina. Quando nós vamos celebrar a Santa Missa, nós ouvimos falar de paz de modo mais frequente em um único momento. Um outro momento está meio disperso, depende muito das orações. Mas tem um exato momento onde a igreja nos fala de paz a todo instante. É como que nos querendo ensinar onde está a nossa paz. Preste bastante atenção. Logo depois de rezarmos o Pai Nosso, o padre diz assim: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E aí o povo responde: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí o padre continua dizendo ao Senhor: o Senhor Jesus Cristo dissesse a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E aí o padre diz as mesmas palavras de Cristo, ditas hoje: a paz do Senhor esteja sempre convosco. E nós dizemos: o amor de Cristo nos uniu. Olha só, a paz é resultado de um amor que se une a Deus. E o padre está dizendo isso instantes antes de nós recebermos a Cristo na Eucaristia. Se você, por algum pecado, não pode comungar, aproveite para se confessar e receber este dom da paz, para assim então, neste exato momento, quando for receber a Cristo na Sagrada Eucaristia, assim como Ele atravessou aquelas portas fechadas, Ele possa também atravessar o seu coração. E assim como Ele rompeu os amores secundários que haviam no coração daqueles apóstolos, possa também Ele romper este coração, esses amores secundários que há em nosso coração. Que somente Cristo prevaleça em nós, para que possamos realmente ter a paz de Cristo. Que o Senhor então nos conceda a graça de, quando dissermos o amor de Cristo nos uniu, que possamos dizer, não somente da boca para fora, mas daquilo que é o nosso íntimo desejo, que o amor de Cristo realmente nos una todo o meu coração que está dividido, para que não haja outra coisa senão o amor a Deus e as coisas de Deus. Que o Senhor nos conceda a graça da Páscoa, a graça de uma vida nova. Que Ele venha e nos dê a paz de Cristo esteja convosco.